Guerreiros desse meu Brasil, como vão vocês? Que saudade que eu estava aqui de conversar com vocês. Espero que todos estejam bem, já que é a primeira vez que nós estamos falando aqui em 2026. Feliz Ano Novo, saúde aí para vocês e um 2026 de muitas reúves. Que Deus abençoe a todos. Estou muito animado aqui com esse novo projeto, Reurb Talks. Esse projeto que eu criei, na verdade, para falar um pouco sobre Reurb aí e trazer um pouco de luz, porque o que eu tenho visto ao longo da minha caminhada é que já entendo que existe uma falta de profissionais e principalmente profissionais capacitados. E também algumas questões que estão sendo difundidas aí que saem um pouco fora da realidade de quem atua com Reurb, né? Então eu acho que é importante. Então a minha ideia com o Reurb Talks é trazer aqui profissionais que atuam de fato com Reurb, pessoas que estão lidando com Reurb no dia a dia e profissionais capacitados. Eu vou aqui me apresentar de forma rápida, porque hoje eu tenho um grande amigo, um grande profissional da Reurb para falar, mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Guedes, eu sou advogado imobiliário atuante em Reurb. Tenho um escritório, que é o Fernando Guedes e Advogados, que atua não só em imobiliário, mas também em tributário e previdenciário. Aqui no Instagram tem o link lá. E atuo também com consultoria em Reurb para municípios. Hoje estou em 6 municípios. Também sou presidente da Comissão de Reurb da Regularização Fundiária Urbana da OAB de Juiz de Fora e membro da Comissão de Reurb da OAB de Minas. E estou aqui, como dito, para trazer para vocês informações. E hoje, estou vendo aí que já entrou, eu vou trazer um grande profissional aqui, um grande amigo, para conversar com a gente. Vou trazer aqui o Fabrício Balieiro, que dispensa aí apresentações, mas daqui a pouco eu vou falar dele aqui com você o convite aí. Vou adiantando aqui, para quem não conhece o Fabrício. Bom dia, meu amigo. Vou fazer uma breve apresentação do seu currículo aqui, enquanto você aparece aí, tá? O Fabrício Silvestre Balieiro é especialista em regularização fundiária pública, graduado em Direito e em Gestão, em Efetuação de Direito Público, possui ainda ampla experiência em estruturação e coordenação de processos de reúne em diversos municípios de Minas. O Fabrício exerceu como secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano em Nova Lima, coordenador de Habitação e Regularização Fundiária em Santa Luzia, sendo responsável pela modernização de procedimentos, implantação de fluxos administrativos e planejamento estratégico de políticas habitacionais. Ao longo de sua trajetória, coordenou e assessorou projetos que abrangem mais de 70.000 unidades habitacionais regularizadas, tituladas em fase avançada de processamento. Atua como consultor, palestrante e formador de profissionais na área de regularização fundiária, contribuindo para o fortalecimento institucional dos entes públicos e para o avanço da política urbana do Brasil. Meu amigo, quase que foi uma live aqui para te apresentar. Isso foi um breve e mini currículo, né? Fernando, bom dia a todos. Bom dia. Está me ouvindo bem aí? Bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Eu falo que currículo é uma dor de cabeça às vezes, né? Porque papel aceita um monte de coisa. Provar o que está aí que é o problema, né? Mas a gente vai embora, a gente vai tentando fazer o possível aí, quase que o impossível pela Reurb, mas a gente estamos à disposição. Parabenizar mais uma vez, já te falei pessoalmente, mas parabenizar pela iniciativa. É fundamental termos essa troca de informações e troca de experiências. A Reurb não se faz em escritório, Reurb se faz com network, Reurb se faz com o pé no local, com o balcão, o umbigo no balcão de secretaria, de cartório, de prefeitura. Então, vamos embora, a gente precisa ter muito que caminhar. Já andamos muito, a gente tem que se orgulhar muito do que já fizemos nesses últimos 8 anos, 9 anos. Mas a gente tem muito que fazer ainda. A gente tem um grande amigo em comum, que é o Marcelo, da Registra. Ele fala que tem um Brasil inteiro para regularizar, né? Pois é, então isso para mim, a frase que marca a questão da Reurb é isso mesmo. A gente tem um país inteiro para regularizar e a gente tem muito trabalho pela frente. É isso mesmo, amigo. Eu já comentei aqui antes um pouco, né?
E eu vejo ao longo dessa minha caminhada, que você deve concordar comigo, que a gente está vendo assim, o mercado hoje eu acho que já está selecionando um pouco, né? Os aventureiros da mundo e aquelas pessoas que vinham pensando só na parte financeira já estão saindo do mercado. Eu sempre brinco que quem faz reúno não faz só por dinheiro, realmente tem que ter vontade de fazer. E também falo que é o que você falou, e eu repito sempre, para fazer reúno com o pé no barro mesmo. É muito bom ficar aqui, né, no escritório, no ar-condicionado, mas na verdade reúno não se faz assim. Você tem que ter contato com o cartório, com a prefeitura, com os moradores, mas enfim, a gente que atua com o reúno sabe que é muito gratificante, porque eu penso sempre lá na ponta, né, naquele morador, naquela pessoa que adquiriu o seu imóvel. E às vezes dorme, né, preocupado, porque não tem o documento do seu imóvel. Então eu falo sempre aqui para quem quer atuar com reúno, ou até para aquelas pessoas que vão me assistir, que vão nos assistir, que são de cartório, de prefeituras, que vocês não estão fazendo um favor nem para mim, nem para o Fernando, nem para o Fabrício. Vocês estão fazendo um serviço lá na frente para aquele morador que mora lá naquele imóvel regular, que não dorme à noite, aquele pai de família ou mãe de família que fica preocupado. Então, corrobora aí com as suas palavras, meu amigo. E eu já vou começar aqui te provocando numa situação que a gente já tinha conversado sobre isso. A gente sabe que lá na lei não fala especificamente sobre a obrigatoriedade do advogado, né? E então a gente sempre conversa sobre isso, outros profissionais falam, né, não, realmente não precisa de advogado ou não. E eu falo, né, e falei com você, repito aqui, que não é uma obrigatoriedade, mas sim uma necessidade, porque em vários pontos da REURB, por exemplo, no trato com o cartório, na questão do processo administrativo da REURB, em relação também à prefeitura, né, no próprio trâmite municipal, desculpa, existe sim a necessidade do advogado. E aí eu já vou jogar essa bola para você, sobre essa questão da não obrigatoriedade, mas a necessidade, e aí tem um ponto que você vai tocar aí que a gente vai conversar, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as formas que o advogado pode atuar e entrar no tema aí que você já tinha proposto. Tá bem, meu amigo? É com você. Fernando, no dia que você postou a chamada no seu Instagram, 2 minutos, eu estava na estrada, 2 minutos depois um amigo me ligou, um engenheiro, falou: Fabrício, lá vai você falar da obrigatoriedade de mudança da lei da REURB. Eu falei: não, vou mudar nada, por quê? Não, esse negócio de que é advogado para a REURB, não tem que falar nisso não. Eu chamo o Vitor, Vitor, tem que falar sim. O advogado não é obrigatório, e eu sou contra mudar a lei. Vou ser bem sincero que eu sou contra. Quanto mais regramento, pior fica a situação. Eu não sei se você lembra, você é mais novo do que eu, mas quando teve a mudança do Código Civil, em 2003, né? Sim. Tinha uma cláusula lá de mudar, de ter obrigatoriedade de advogado assinando todos os contratos. Você vê algum contrato sendo assinado por advogado hoje? Não tem. Quase não tem. O Brasil, infelizmente, tem regra que pega e regra que não pega. Criar mais uma regra para ficar brigando, eu acho bobagem. Eu acho que a obrigatoriedade não é uma discussão a ser colocada. Vai criar mais um nicho, mais um mercado de trabalho que vai virar um corporativismo sem necessidade. Mas a necessidade do advogado, para esses 2 pontos iniciais que você falou, trato com o cartório e o processo administrativo, é fundamental. Eu tenho algumas empresas alguns municípios que eu tenho trabalhado. A dificuldade que eles têm não é de fazer a REURB, é de montar um processo administrativo. Isso aí. Eles não sabem o início, o meio e o fim. E não é porque eles são ruins de serviço, é porque eles nunca fizeram. É diferente. Sim. Aí, na hora que você senta com o procurador, vem cá, doutor, vamos conversar aqui. Faz assim, assim, assado. Na hora. Porque é a cabeça do advogado. A forma de pensar. E aí não é querer defender a classe, ou querer defender uma parte do... É porque é a forma de pensar. Nós, que somos profissionais da área do direito, a gente não tem a cabeça cartesiana que tem o engenheiro. A gente não consegue pensar da forma como o engenheiro pensa. E da mesma forma, o advogado ele tem a condição de entender a parte mais ampla da história. Quantas e quantas devolutivas que eu já vi de município respondendo com boa vontade, com técnica, mas se esquivando da parte jurídica, porque não quer passar para a procuradoria às vezes. Tá errado, tá errado. Tem que se colocar o advogado nessa história. O advogado ele é fundamental
Porque é até uma proposta que está rolando agora, né, através de um provimento do CNJ, de mudar o vocabulário do direito, né, nas peças. É até uma proposta de lei, me parece, já foi aprovada. Eu acho isso viável, mas enquanto isso não acontece, tem que ter alguém para decifrar o que está ali. Tem que ter. Tem muita coisinha na lei. Eu tenho uma amiga em comum nossa, inclusive, que ela fala que REUB é muito fácil, que é só fazer um checklist da lei. Ela não é do direito. Né? Pois parece tranquilo fazer, mas não é assim que funciona. A minha forma de interpretar a 13465 em Belo Horizonte, em Nova Lima, em Juiz de Fora, vai ser diferente da do Fernando interpretando em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, em Nova Lima, porque são questões que a própria lei dá essa abertura. E aí você vai conversar com quem fez a lei, eles mesmos começam a se debater com isso. Porque são três pilares da lei, né? São três mentores da lei. Cada um tem uma forma de pensar, mas tem que colocar isso no papel de uma única forma. Então nem todo mundo está coordenado com aquilo. O advogado ele é fundamental para isso. Ele tem que ter essa interpretação e, principalmente, Fernando, o contato. A gente está tendo problema, né? Todo mundo que faz REUB tem problema com prefeitura, problema com cartório. A forma de lidar com isso muda todo o cenário. Eu já vi um monte de empresa coberta de razão, com todo o procedimento dela correto ou muito próximo do correto, mas não sabe lidar com isso frente ao município ou frente ao cartório. Eu tenho um amigo que ele fala que é o habeas papus. Não está no ordenamento jurídico, não, mas é fundamental. É fundamental. E o advogado, ele é talhado nisso. A forma de falar, às vezes, é mais importante do que a forma legal que está ali. Saber lidar com isso no dia a dia é muito do advogado. É isso mesmo. Amigo, voltando aqui nessa situação que você falou da regulação, né, da obrigatoriedade do advogado na lei, eu, sinceramente, sou contra essa questão de regulação. Eu acho que a gente precisa mais de liberdade. E a própria lei impõe a necessidade, a lei 3465 impõe a necessidade da REUB. Impõe no sentido de que, como a gente falou aqui, na forma prática, é inviável fazer uma REUB sem um advogado por causa desses detalhes que você mesmo falou e eu vou reforçar aqui. Então, assim, eu falo sempre lá em casa, né, com os meus filhos, existe um mundo ideal e existe um mundo real. A gente vê hoje na lei, não precisa de advogado, mas vai hoje alguém sem um advogado fazer para ver o que vai acontecer. Acontece o que a gente já vê aí, eu tenho certeza que você, com mais experiência que eu, e eu estou vendo isso muito na prática, e estou atuando hoje como consultor de prefeituras, com isso, porque lá eles tinham tudo, mas não conseguia fazer tudo. Eu cheguei numa prefeitura hoje que eu ofereço consultoria, e lá eles tinham feito o cadastro social de todos os moradores do núcleo. Maravilha! Estava lá o cadastro social, estava sendo feito lá já a questão da planta, né, do perímetro, com o engenheiro lá da prefeitura, enfim. Mas a REUB não andava. E aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, né, e aí já é um ponto importante, que é o quê? Não tinha a planta com a delimitação de votos. Muito bem, vocês fizeram aqui um cadastro social muito bom. O pessoal da assistência social fez um bom trabalho. Mas eu quero saber, esse Flor José aqui que você colocou no papel, onde é que ele mora? Ele é casado, ele é solteiro? Qual que é o número dele aqui? Então, são algumas visões que é o advogado realmente que vai ter. Outro ponto importante que você falou, o trato com o cartório, né? Eu vou trazer aqui também oficiais de cartório, nossos amigos aí para conversar, mas existe essa questão aí do cartório de você saber lidar lá, ter esse trato, né? Não adianta você querer se impor, ficar nervoso lá no cartório, bater na mesa, no balcão, não vai resolver. Você sabe, melhor que eu, reforço aí, assim, só por causa da sua experiência, que cartório é complicado, mas você tem que saber chegar. E aí eu volto de novo a falar que realmente tem que ser um advogado que já fez alguma coisa no cartório para entender. Então, esse ponto aí que eu queria frisar. Outra coisa que você falou aí realmente importante é essa questão, como eu disse aqui naquela prefeitura que eu citei, que a REUB, no final, é um grande processo administrativo. E que essa visão do advogado é importante. A gente tem um amigo em comum, né? Que eu acho maravilhosa a frase que ele fala, que é um público, inclusive ele vai estar aqui com a gente, que é o advogado ter uma visão holística. Eu achei essa palavra muito bonita e depois eu entendi. Falei, poxa, ele realmente está certo, porque o advogado consegue ter essa visão mais ampla. Você bem disse aí que os engenheiros, né, enfim, que são profissionais extremamente necessários na REUB, mas eles realmente têm uma visão mais incisiva. Como você disse, a palavra correta, cartesiana.
e o advogado realmente é necessário por causa dessa visão mais ampla, mais holística para atuar nesse processo. Você falou aí também essa questão de algumas travas que a gente tem, eu citei aqui no cartório, né? E o que eu vejo também em prefeituras é que, às vezes, é muito o medo mesmo do novo, o medo de assinar um documento, o medo de, às vezes, dar um despacho ali dentro da prefeitura, e aí volta a falar, se tem um advogado que traduz para ele, né, entre aspas, traduzir, olha, isso aqui é só um requerimento que você vai pedir para, por exemplo, o departamento de meio ambiente, como que é o núcleo. Então, são nesses pontos que eu acho fundamental aí a participação do advogado, corroborando aí o que você tinha falado em relação a isso. Fernando, eu acho que é importante colocar também a questão, e reforçar, você já colocou, com relação ao processo administrativo. 99% das prefeituras do Brasil não tem uma lei específica de processo administrativo. Portanto, utiliza-se a lei federal, o regulamento federal, que eu acho, inclusive, correto. Evita de fazer mais lei. O país tem lei demais já. Só que eles não conhecem a lei. E aí, na hora que você vai questioná-los sobre isso, não existe lei para isso. Não existe. Está aqui, tem um regulamento federal para isso. Essas peculiaridades, eu brinco que são picuinhas. Essas picuinhas que a gente conhece do dia a dia, né? Quem está lidando com isso conhece, de fazer essa ponte. Essa ideia do que o Túlio deu aí, essa fala do Túlio, me lembra muito essa questão de fazer a ponte. É isso mesmo. Gente, deixando bem claro, a 13465 não obriga a ter advogado, obriga a ter engenheiro, obriga a ter arquiteto, obriga a ter assistente social. Advogado não exige. Mas fazer a ponte entre todas essas estruturas, e a estrutura de cartório, estrutura de prefeitura, eu desconheço outra profissão que não seja do advogado que consiga ter essa... Gente, e não quer dizer que não tem engenheiro que faça isso. Tem vários que conseguem fazer isso. Vários. Eu trabalho como engenheira, você conhece, que é a Sabrina. Eu falo que é engenheira com cabeça de advogado que eu conheço. Porque ela sabe lidar com isso. Isso é um dom dela. Mas o advogado como profissão, como um profissional que tem essa... Eu acho que não continuo entendendo que não é obrigatório. Colocar como regulamento vai ser um retrocesso, mas a necessidade de trabalhar com isso. Eu já tive em algumas reuniões com prefeitos de grandes cidades, ele não começava a falar enquanto não tinha um advogado na mesa. Ou advogado da empresa, porque ele queria ouvir as questões, as implicações jurídicas. Você levantou um ponto... Sim, você levantou um ponto aí muito interessante com relação ao receio do profissional em assinar. Eu já trabalhei em algumas prefeituras que a REUB estava linda, completa, e não tinha quem assinasse. Eu tenho que chamar o procurador e falar, meu amigo, se você não assinar, o prefeito não vai assinar, não. Então tem que ser. É isso, não adianta querer colocar o arquiteto para assinar, porque é questão de confiança. E aí é uma questão, eu brinco que a gente vive na ditadura da Constituição Federal de 88. Todo gestor público hoje ele tem receio. E não é infundado. Você não sabe o que está do outro lado. Então ele quer ter a segurança de que tem um advogado, que tem uma pessoa que entenda daquela lei e que, se possível, entenda da questão urbanística que ele está assinando. A 13465, ela tirou o foco que tinha na 11977, que era o cartório como responsável, e entregou no colo do prefeito. Falou, meu amigo, se vira. Quem vai assinar agora, que a escritura que tinha antes acabou. Vai cair no seu colo e você vai levar. Se tiver certo, os ouros são seus. Aqui. Desculpa te cortar, mas só para frisar isso aí que você falou, você vai concordar comigo. Eu sempre chego nas prefeituras e brinco e é a verdade que você vai concordar. Hoje, a Lei 3465 trouxe o quê? Quem é dono da bola e dono do jogo é a prefeitura municipal, é o prefeito. Mas ele não assina sem alguém de confiança. Não assina. Eu tenho uma cidade que eu trabalho que tem uma grande REUB em andamento. Quem assina é o secretário de habitação. Por questão de confiança. A pessoa é um engenheiro, está lá 200 anos dentro da prefeitura e conhece os meandros. A grande maioria, se não tem alguém da procuradoria assinando, prefeito não assina, meu amigo. Então, o advogado, ele tem uma importância muito grande na REUB, primeiro, de fazer a ponte entre as partes. Eu acho isso fundamental. E aí tem que ter a boa vontade de aprender também, né, Fernando? A gente não sabe tudo, né? É isso aí. O dia que eu fui aprender
aprender a ler o memorial para cair para trás. Aquilo não é palavra de Deus, não, tá doido? Aquilo é difícil demais de entender. Mas você tem que aprender. Você tem que saber lidar com aquilo. Você tem que saber lidar com o pessoal da assistência social, do serviço social. É fundamental. O que eu já tive de problema com cadastro, na hora que eu chamo a assistente social que trabalha conosco, ela falou, olha aqui, Fabrício, tá errado, é assim, assim, assado. Então, a gente tem que ter a humildade de aprender também. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Não sei tudo. Quando me apresento, inclusive, como especialista em REUB, eu quase dou um pinote. Eu sou especialista em nada, eu faço ponte entre as partes. Porque a gente tem que entender que a gente tem o dom de poder fazer essas pontes, mas a gente tem também a necessidade de saber a cabeça do outro. Eu acho que é aí que entra a questão do profissional. Sabe? A 13465, eu acho que deve ser uma das primeiras leis que fala em mediação de conflito, né? No próprio, tem um artigo específico de mediação de conflito. Isso é de uma clareza que a gente tem que começar a trazer para outras áreas do direito no Brasil. Então, eu tendo advogado como esse indutor, é um diferencial gigantesco. É isso mesmo. Fabrício, você falou uma coisa aí importante, né? Eu acho que, assim como na vida, a REUB é a gente saber que a gente aprende diariamente. A gente sabe, mas não é rei, né? A gente tem que ter a humildade mesmo de entender e de querer, né, saber, se colocar também no lugar do outro. Eu vejo muito hoje, a gente falou aqui, que essa questão da segurança jurídica, que é um medo, na verdade, do prefeito assinar, do secretário, e, sinceramente, eu acho que até no cartório. Às vezes a gente faz um pedido de busca, eu estou numa situação como essa agora, que é uma cidade muito pequena, que não tem nada lá no cartório. Então, assim, o pedido de busca, você vê que vai travando, e a oficial, a presidente, não tem experiência em ouro, e a gente vê que, no final das contas, realmente é medo. E aí a gente tem que conversar, fazer essa ponte, falar assim, olha, eu sei que, né, talvez você esteja com receio, procura, né, nós temos aqui em Minas, o CORE, aqui de Minas Gerais, que é grande competente, enfim, que instrui aí os oficiais de cartório. Nós temos aí oficiais que já trabalham com isso, então o resumo é ter a humildade de falar assim, olha, eu não sei tudo, eu vou precisar de ajuda. E aí eu acho que dentro disso é o que faz aí os maiores profissionais do mundo, porque você é o que mais sabe e é muito humilde em relação a isso. Olha só, Fabrício, vamos chegar no outro ponto aqui, para a gente falar até de forma prática aqui dos advogados também, que a gente já falou que eles são importantes, enfim. Eu queria colocar 3 situações aqui, mudar um pouquinho o rumo da prova, mas, claro, dentro do assunto, no sentido de que as formas de atuação do advogado na REUB. Eu coloquei aqui uma situação que seria o advogado ser contratado pela prefeitura, né, ou um procurador, ou até mesmo um consultor ali da prefeitura, e aí ele tem que, né, abrir um CNPJ para participar de uma licitação, um processo licitatório. Existe também a situação dele prestar serviço para uma empresa de REUB, né, fazendo essa ponte, ali, como a gente está falando, e tem também a situação de ele prestar serviço ou fazer uma parceria com um engenheiro, com uma empresa de engenharia. Eu acho que seria outro ponto também do advogado participar. Me fala aí aqui que você entende aí como as formas do advogado participar. E agora vamos falar assim agora de forma clara. Como o advogado pode ganhar dinheiro com a REUB? Assim. Fernando, eu acho que tem uma quarta também, tá? O advogado sendo dono da empresa de REUB. Também. E não é vedado isso. Me falaram uma vez que era vedado pelo Estatuto de Ética da OAB. E eu não achei nada que vedasse isso. Não existe. Então, posso até estar errado, não sou não tenho expertise nessa área, mas procurei saber com quem tinha e falei, Fabrício, não vejo vedação nenhuma, não. Com relação às formas de contratação, acho que a gente pode até fazer uma live depois, porque as mudanças que tiveram com relação à contratação e algumas decisões recentes dos tribunais superiores dão uma brecha gigante para a contratação de advogado. E aí o advogado como um todo. O advogado que tem OAB inscrita pode ser contratado lá, que tem experiência, que tem experiência. Sim. Então ele pode ser contratado diretamente. Podemos até fazer uma live depois, até maior, podemos fazer com mais pessoas, que sejam, inclusive, tenham essa expertise, para poder falar sobre isso. Eu enxergo isso como uma possibilidade gigantesca para o advogado. Porque ele tem uma possibilidade de contratação muito mais rápida e segura, que é o mais importante, para não ficar na mão de calango, né? Então, para ser bem sincero. Então, eu acho que nós temos que lidar com isso também.
Pode ser um bom tema para o seu aí. Inclusive o Túlio. O Túlio tem um bom entendimento sobre isso aí. O advogado dentro da prefeitura, já existe hoje um entendimento de que o procurador não tem que saber tudo. É impossível o procurador saber tudo de legislação afeta o município. Um prefeito, às vezes, me chamou para ser procurador. Você está ficando doido. Eu não faço ideia onde é que está metade da legislação disso. Então, muito obrigado, agradeço muito, quero não. Porque é diferente. O procurador, ele tem uma responsabilidade muito maior sobre aquilo. Ele não tem que saber, ele tem que saber um pouco de tudo. Ele tem que saber qual que é o caminho. Então, ser um especialista de REURB, atendendo o município, seja ele como servidor público, seja ele como contratado, eu acho que é fundamental essa atuação. E eu sugiro, inclusive, os meus amigos que são da OAB, que são dos órgãos diretivos da OAB, fomentar isso, né? Da forma que você tem hoje, tem Juiz de Fora, tem a comissão de REURB, né? Algumas cidades já têm. Depois nosso amigo Roberto Troz lá, que é o presidente da comissão estadual. Isso começa a difundir no país, isso é importantíssimo. O advogado está tomando frente disso, isso é muito importante. E aí ter o advogado na função pública beleza. Que seja por contrato, que seja por cargo concursado, é excepcional. Eu tive um colega de trabalho em Santa Luzia, doutor Valdemir, que era um sucesso, um espetáculo para a REURB. Ele entendia a REURB. Então entende, né? Está lá até hoje. Então esse é um diferencial muito grande que tem. O segundo que você falou aí é com relação ao advogado dando consultoria, né? Consultoria para os municípios, via empresa. Eu vejo isso como uma possibilidade muito grande de aumentar a clientela. Porque o advogado, ele é uno, né? Por mais que ele tenha um escritório ele não tem condições de abranger tudo. As empresas não. As empresas, elas têm uma visibilidade que você se aproveita daquela visibilidade. É isso mesmo. Tem empresa que está no país inteiro. Comercial também, né? Para divulgar. Sim. Enfim. E mais fácil de contratar, Fernando, porque a sua responsabilidade, a sua contratação é através de uma pessoa jurídica de direito privado. Você não vai ficar envolvido com o direito público. Então, quem vai te contratar é a empresa, não é o município. Qual que é a vantagem que eu vejo disso? Você fica mais livre. Você consegue fazer 4, 5, 6, 7 municípios. Numa semana você consegue fazer isso. Porque todo mundo fala, a REURB é muito difícil, a REURB é muito complicado. REURB é muito difícil até pegar o jeito, viu, gente? É isso aí. O problema é manter na linha. Porque a ânsia de trocar de caminho no meio da história é gigante. Eu já vi LEPAC chegar de um jeito na prefeitura e sair de outro. Porque alguém de dentro do gabinete falou que tinha que alterar. Então, o consultor de REURB nessa área, ele é muito positivo para isso. Para ele não deixar o trem se arrelhar. Sair da linha. O terceiro, que você falou, foi com relação a... Eu estava falando em relação à parceria, né, com empresas. Pois é. Esse aí, para mim, é o que vai dar o futuro do operador do direito na REURB. Porque esse ter a própria empresa, né? Porque existe uma quantidade enorme de empresas dentro da esfera da REURB que não tem uma consultoria jurídica, que não tem um contato com o advogado. Nós estamos falando de grandes centros aqui, mas tem REURB acontecendo no meio do Amazonas. Tem REURB acontecendo no meio do Piauí. Sabe, nem todo mundo tem essa possibilidade de ter um contato, ter um amigo, tem não sei o quê, que entenda de REURB. Um amigo advogado todo mundo tem. Mas alguém que entenda dessa área, ainda são poucos. Eu acho que vai ficar um bom tempo como poucos ainda. Quem se especializar nisso vai abrir um leque de clientes absurdo. Porque hoje, com o advento com a consolidação da internet, da reunião online, você faz reunião de onde precisar, gente. Você vai no local uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para você entender a temperatura do local. Qual que é a dor de cabeça? Porque tem coisa que não adianta. Você não vai fazer pelo telefone, pela internet, você não vai ver. Mas você tem que sentar, às vezes, com o cara do cartório, com o cara da prefeitura. Mas com a tecnologia, você consegue atender uma gama enorme de empresas. E esse, sim, me parece ser o grande trunfo do operador do direito para a questão da REURB. Por quê? Porque o cara que está fazendo REURB de 40 unidades, 50 unidades, no meio
da Paraíba, ele não tem recurso para contratar um advogado integralmente. Não tem, gente, esquece isso. É pouco que eu cobro, por menor que seja. Se ele descapitalizar lá um mensal para você, ele vai tirar do dinheiro dele. E não é fácil de entrar. Né? Quem trabalha com a REUB sabe o que eu estou falando. O índice de inadimplência da REUB porta a porta, ele é muito grande no começo. É o contrário, né? O normal é a inadimplência aumentar para o final do contrato. Na REUB, ela começa pequena, grande a inadimplência e termina pequeno, porque você vai entregando o título. As pessoas vão confiando naquilo. Então, se você tirar um pedaço que seja mensal para aquela pessoa, ele quebra. Então, você tem a possibilidade de ter um atendimento esporádico. Ô, Fernando, estou com um problema aqui, minha CRF não sai de jeito nenhum. Me ajuda. Quanto é que você vai me cobrar por isso? Então, esse pode ser o grande trunfo do operador do direito, do advogado, porque ele vai ter uma expertise naquela produção. E aí é fundamental, Fernando, que o advogado conheça do diagnóstico à titulação. Ele não pode ser um especialista, vou fazer a CRF. Não. Ele tem que conhecer tudo. Ele tem que conhecer como é que funciona, como é que começa a REUB, a feitura diagnosticou. Até o final, né? É isso aí. Ele tem que saber de tudo. E aí tem que ser um especialista mesmo. Eu já contratei alguns advogados excelente, currículo maravilhoso, redação fantástica, mas não sabe o contexto. Ele está em outra área. Acha até que vai se tornar um bom advogado de regularização fundiária para frente. Mas hoje não dá. Porque ele precisa de ter o contexto geral. O que eu acho também é o seguinte, a primeira coisa, Fabrício, quando eu comecei a atuar com o mundo, é tirar a cabeça do advogado de burocracia. Ter aquela mentalidade de olhar para ele de uma forma mais simples. Eu acho que esse é um dos problemas até do advogado em relação à Lei 3465. Porque a lei, entre aspas, ela é simples. Ela já é digamos assim, um cara crachá, um Ctrl-C e Ctrl-V, entre aspas. Como nós falamos aqui, como você falou, que é a questão de que a espinha dorsal, digamos assim, é a mesma. O trabalho do advogado é manter aquilo ali na linha. E é o que você tinha dito. Mas a questão toda é que realmente o advogado, às vezes, ele vem com a mentalidade daquela burocracia, de processo, de fazer uma petição, de não ter a mentalidade da coisa simples. Então, eu acho que isso aí que é um dos grandes problemas que travam o advogado de atuar com o REUB. No final, eu acho que o advogado, para atuar com o REUB, ele tem que ter uma cabeça de gestor. Ele tem que ter na cabeça o seguinte, olha, eu sou gestor de um grande projeto que está acontecendo, que é a REUB. Então, se ele afastar um pouco essa mentalidade de advogado, de burocracia, de um processo mesmo em geral, ele vai conseguir atuar com o REUB. E esse é um ponto que eu acho que você concorda comigo aí. O que trava muitas vezes é isso. Essa questão do olhar do advogado como um burocrata, digamos assim, né? Ô, Fernando, eu acho que não é só... não, eu sou advogado, qualquer coisa tem que me falar, tem que não sei o quê. Então, esses pontos, como você também disse, em relação ao advogado ter essa sensibilidade, falar assim, olha, eu vou ali só ajudar naquilo ali, pronto, acabou. Né? Porque às vezes chega a mensagem para mim, eu tenho certeza para você também, a pessoa às vezes está com gargalo ali, travando a rede, que é uma coisa simples. Então, essa visão do advogado também, um pouco desse ego, de achar, não, eu sou advogado, isso é importante, ele entender que era uma peça de um grande projeto. Eu sempre falo isso, né? A REUB é aquele quebra-cabeça que tem engenheiro, advogado, assistente social, propósito, vão trazer essas peças e se unir para fazer um projeto que precisa andar. Então, essa questão do advogado, tirar essa mentalidade de burocracia, eu acho que é o primeiro passo para quem quer atuar com o REUB. Eu acho que você apresentou aí, você colocou as áreas que seu escritório trabalha, né? Tributário, previdenciário, imobiliário e a REUB. Essas 4 áreas têm em comum o extrajudicial. Sim. Pois é, eu acho que esse é o grande foco que a gente tem que lidar na REUB. A REUB como um instrumento extrajudicial. E aí, Fernando, uma coisa que eu brinco sempre com o servidor, quando eu trabalhei em prefeitura, e com os colaboradores que trabalham comigo, para trabalhar com REUB, tem que ter jogo de cintura. Cintura dura, tchau, meu amigo, não vai andar. Não vai, eu estou vendo aqui a Adilana, que está aqui acompanhando a gente aqui, para mim o maior... Pois é, a Adilana, para mim, é o maior exemplo do jogo de cintura. Ela é advogada, ela é assistente social,
para mim, tem eu falo toda vez que alguém me pergunta o que você recomenda para fazer trabalho de cadastro. Eu falo ela pelo trabalho que eu vi dela, mas porque ela entendeu o lado extrajudicial. Sim. Eu já vi gente tentando ajuizar a ação para barrar a REURB. Gente, esquece. Nem juiz que é isso. Tem uma cidade que eu trabalho hoje, o juiz está fazendo um acordo, um grande TAC, para suspender 6 mil processos de uso capião. Porque essas áreas estão em REURB. Então, o extrajudicial vai chegar para poder lidar com isso. Sabe? E aí a gente tem que lidar. Você falou do previdenciário, o previdenciário hoje roda no meu INSS, meu amigo. Raras são as ações judiciais, vai ficar cada vez menos. A questão do tributário, grande parte está rodando dentro do ECAC. É isso aí. Não tem mais essa questão de ficar brigando no judiciário o tempo inteiro. Então a gente tem que entender. Agora, tem situação que não tem jeito, que tem que ajuizar, e aí, mais uma vez, a necessidade fundamental do advogado. Porque tem que ter. Tem que ter essa estrutura. Mas tentar. Essa fala sua, Fernando, para mim é a fala mais importante da nossa conversa aqui hoje. A burocratização da REURB vai matar a REURB. Vai matar a REURB. Porque eu acho que vou frisar um pouco mais, tá, Fabrício? Eu acho que a burocratização e o ego. Porque tem pessoas assim que querem manter pelo ego ali, falando, não, peraí, isso aqui tem que passar por mim, e aí vai travando ali, e realmente, eu friso, o que eu vejo hoje, o que mais trava é essa questão da burocratização mesmo. A gente vê que atrás de uma lei tão simples, tem alguns servidores, cartorários, até advogados também, que por causa desse ego, falam assim, não, peraí, eu quero saber como é que é, né? Pessoas, às vezes, de prefeitura, que é simplesmente pegar. Eu já vi, por exemplo, sei lá, vou falar aqui, 4 horas de viagem. Eu saí da minha cidade, andei 4 horas e voltei simplesmente para pegar um papel na prefeitura e atravessar a rua do cartório. Eu acho que tenho certeza que você já passou por situações semelhantes. E são coisas que, assim, tem que ter uma visão, tem que deixar de ter essa burocracia, esse contato, prefeitura-cartório, a pessoa que é do cartório também entender quem está na prefeitura por trás do balcão e, claro, né, o advogado, como eu disse aqui, não chegar com esse ego lá de paletó e gravata e achar que vai resolver tudo, porque depende de outro também. Fernando, a gente está falando agora dos serviços extrajudiciais, né, de meu INSS, de ECAC. A gente tem uma ferramenta fantástica, que é do RIB Brasil, lá, do RI Digital. São poucas as pessoas, as cidades que usam isso. Eu estou vendo aqui que a Rosana está aqui, que faz REURB lá em Brumado. Rosana, a cidade de Brumado lá tem esse convênio. Todas as questões de cartório hoje são via sistema lá. Quer dizer, até para isso a gente tem essa ferramenta. E saber lidar com isso, infelizmente, tem coisa que é chata de um tanto, que é para advogado. Advogado é o bicho que nasceu para poder trabalhar com coisa chata. Porque tem coisa que é chata mesmo. É irritante. Você tem que trabalhar. Você faz um pedido. Prefeitura, eu quero fazer isso. O engenheiro faz o pedido. Ele fez o pedido coberto de razão, eivado de legalidade. Só que ele não soube colocar no papel. Ele não soube dar vida para aquilo. Então, a função do advogado nessa situação é fundamental. Escrever é um dom. Você pode aprender, mas escrever é um dom. Nem todo mundo nasceu com esse dom de ser conciso, de ser... Eu fico me segurando aqui, às vezes, para escrever 4, 5, 6, 7 laudas. Sei que eu não posso. Eu tenho que segurar o máximo possível. Mas é um dom. Então, colocar no papel, nem todo mundo vai conseguir fazer. E quem tem essa possibilidade tem que saber que isso tem um valor. E aí que está a seara do advogado nesse cenário. O advogado ficou 5 anos na faculdade, fez uma OAB, fez uma pós-graduação, ele tem um vazamento mínimo dali que seja. Não que todo mundo que fez 5 anos tem OAB é bom de serviço, tá, gente? Mas quem está se propondo a fazer isso tem que ter um mínimo de responsabilidade também. Fazer esse elo com essa possibilidade de desburocratizar, gente, isso é fantástico. Eu já participei de uma REURB, trabalhei por uma empresa, a REURB durou 89 dias. Olha só. Da instauração à titulação. Eu tenho um vídeo do cartorário falando sobre essa questão.
porque foi desburocratizado. Estava todo mundo alinhado, né? Todo mundo alinhado. E um lugar difícil, um lugar não é fácil, não. Mas todo mundo queria fazer. E tinha essas várias zonas de conflito, que é normal na REUB. Chegou no momento, nós sentamos, mas vamos resolver? Com 2, 3 dias estava andando. E a partir, eu falo dos 89 dias, quase metade foi de prazo legal, né? De notificação, de edital. Quer dizer, é muito mais rápido. Se você pega uma anuência expressa de todo mundo, você faz com 50 dias. E não é núcleo de 80 unidades, não, tá? Foram um núcleo de 200 e tantas unidades. Quer dizer, é possível fazer. Tendo boa vontade, tendo esse alinhamento de condicionantes, vai andar, vai rodar. E para isso, aí eu concordo com você, Fernando. Não é obrigatório o advogado, mas é necessário. Para poder juntar as pontas. Uma coisa que já aconteceu aí, Fabrício, você está falando de 89 dias, né? E é o que eu sempre falo, é as pecinhas do quebra-cabeça. Se todo mundo estiver unido, a coisa vai andar. Mas eu já vi, por exemplo, inclusive eu estou trabalhando no REUB que tem 2 anos, e sinceramente não sei se vai avançar. Por quê? Por exemplo, teve uma situação que teve uma devolutiva do cartório, a prefeitura quer marcar uma reunião com todo mundo lá na prefeitura para discutir a devolutiva. Eu falei, olha, política. Eu já ouvi falar em online, já ouvi falar, manda para a gente aqui, vamos ver o que é, se é engenharia, se não é. Então são essas pecinhas aí do quebra-cabeça, e aí eu volto a falar, não sei se é ego, não sei se é falta de vontade mesmo, disposição, não sei, ou preguiça, mas é por causa dessas coisas que a gente não anda, porque eu já vi um outro colega também nosso aí falando, que fez de forma muito rápida, e dá para fazer sim, cumprindo os prazos legais e tudo, você está falando aí de 89 dias, né, 3 meses praticamente, dá para fazer, porque a gente vê que ali, né, tem uma forma de fazer, a lei fala isso, mas tem que sentar todo mundo na mesa e falar assim, olha gente, vai todo mundo colaborar? Vamos todo mundo fazer o que tem que ser feito, no tempo hábil, vai, então pronto. E aí, é essas questões que a gente vai ver por que traz. Pois é, Fernando, mais uma importância do advogado. O advogado ele tem a obrigação de saber os prazos legais. Sim. Porque grande parte das coisas que se arrastam em poder público, seja no cartório, seja em prefeitura, é a questão do não cumprimento dos prazos legais. Eu estou falando de causa própria. A busca cartorária por força de lei são 5 dias úteis. Eu tenho uma busca que vai completar esse mês 1000 dias. 1000 dias. Isso é uma loucura. Isso é uma doideira. Então, quer dizer, começa a ficar. E eu venho falando, como eu não sou o gestor da REUB, eu só sou o consultor, eu passo para a prefeitura. Está errado, está errado, está errado. É questão de querer fazer. Só que tem que se cumprir prazo. No Brasil se convencionou a não cumprir prazo. Ah, não, vamos deixar. A gente entende, Fernando. Por exemplo, tem cidade que é confusa mesmo. Você sabe que 5 dias não vão dar para fazer. A gente sabe disso. Mas tem um limite. Sabe? Eu fico vendo... em Minas Gerais tem várias cidades históricas, né, gente? Tem cidade de 300 anos. Que não vai ter registro mesmo. Tem registro, às vezes, que é paroquial. Você chega no cartório e fala, meu amigo, eu preciso de uma certidão falando que não tem registro. Eu não vou dar negativa de jeito nenhum. Mas por que não? Está na lei. Você pode ter, vem esse condão. Uma outra questão, Fernando, que eu acho que a gente tem que colocar como, e aí é um pedido que eu faço aos presidentes de comissão da OAB, de REUB, você, o Roberto e os demais que participam Brasil afora, comecem a ter participação junto aos cartórios. Sabe? Cartório, às vezes, fica como o chato da história, o irritante da história. Ele não sabe. Eu acabei de sair de uma reunião ontem. É medo, não, É medo, pois é. Eu vejo o cartorário do falou, Fabrício, eu tenho aqui minha única função aqui é o exercício do controle de legalidade. Me manda, eu não preciso de alinhar nada com o vô. Quem me dera todo mundo pensasse como o senhor. Mas não é assim que funciona. E aí uma outra questão. A 11977 tirou o poder deles. Passou para o colo do prefeito. Se prefeito não quiser fazer REUB, meu amigo, não vai andar, não vai rodar. Só lembrando de uma coisa. REUB não é benesse. REUB é obrigação. Prefeito tem que parar de querer fazer política com REUB.
REURB daqui uns dias não, já está sendo. Vai ser pensado da mesma forma que saúde e educação. Já tem Ministério Público em São Paulo, em Santa Catarina, processando o prefeito por não ter realizado o REURB. É improbidade administrativa, você está abrindo mão de receita. Então, pois é, o advogado do município, o procurador do município tem que começar a colocar isso na cabeça do prefeito. Prefeito, vamos fazer, vamos tocar. Porque não está pensando mais como uma benesse, não. É obrigação do poder público. É isso mesmo. Fabrício, eu vou despertar com uma questão aqui que eu gosto de ver você falar aqui. Você falou aqui, vou falar aqui sobre as leis que o advogado tem que estudar, né? Primeira coisa, o advogado tem que atuar com o REURB. Eu sempre falo que é estudar a Lei 3465 e o Decreto 9310. Eu sempre estou com estagiários aqui no escritório e falo, isso aqui vocês têm que comer com angu. Tá? Isso aqui, porque nós somos de Minas, né? Então a gente tem que falar, isso aqui é para comer com angu. E também a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, né? Que tem que fazer leitura. E aí, agora, a gente conversa sempre sobre isso, né? Vai ser um ponto que você vai gostar. Tem que estudar a 6766 também? Ô, Fernando, você gosta de colocar bomba no meu colo, né? Impressionante, tá doido? Fernando, eu acho que para quem quer fazer REURB, tem que saber a 13465. Eu pergunto para quem trabalha comigo, você já leu a 13465 hoje? Que é isso, Fabrício? Tem que ler todo dia. Eu leio 4, 5 vezes por semana, porque tem... Eu vou ser bem sincero, tem hora que opa, uma coisa está faltando aqui, deixa eu ler de novo. 9310, que é o decreto que regulamenta. Tem que saber. Ah, Fabrício, você copia e cola. Leia. É um copia e cola mal feito, porque tem um monte de coisa que não está na lei. Então leia. Por favor, leia. 6.015, que é de cartório, não tem jeito, você vai ter que ler, né? Porque tá ali. E aí lá tem a própria 13465, faz um monte teve uma mudanças para 6.015, 6.015, isso. E a 6766, você tem que ler para você saber o que é. Mas o que eu brigo todo mundo, e o Fernando colocou isso, porque ele sabe que eu adoro o assunto, eu já fui dar uma aula numa faculdade de arquitetura, aula inaugural. Me chamaram por educação, deve ser por educação, só pode ser. Se eu podia falar de REURB. Eu levei a 6766 e comecei a rasgar a lei em frente a... Nunca mais me chamaram. Pois é, porque não adianta. Eu estou fazendo a REURB. Na REURB fala quais são os artigos da 6766 que vão ser usados. Ponto, acabou. Acabou. Ah, Fabrício, você está trabalhando contra a lei. Não estou, não. 6766 tem o valor dela, ela funciona até hoje. O histórico dela é um histórico que tem que ser estudado largamente, porque o histórico da 6766 é a mão do poder privado legislando. Depois podemos até fazer uma live sobre isso. Foi uma empresa que fez a 6766. Mas a gente tem que entender que aquilo não deu certo para todas as áreas. Só tem irregularidade fundiária pela quantidade de exigências que tem para poder fazer um imóvel regular. Se não tivesse metade das exigências, não tinha essa quantidade de irregularidade. As pessoas moram, grande parte de quem mora irregular, gente, não mora porque quer. Quantas vezes eu fui entregar título, eu vi gente chorando porque está 20, 30, 40, 50 anos tentando fazer uma regularidade fundiária. Ninguém mora porque quer irregular. É porque necessidade. Já que você falou de lei, Fernando, e aí eu vou tocar num outro assunto que eu gosto de falar, eu falo que foi a minha toada do ano passado. Esse ano eu vou trocar até de figura, porque estou ficando chato já. Municípios, pelo amor de Deus, não legislem sobre REURB. De novo, não legislem sobre REURB. Vocês só atrapalham. Ah, é só um decretinho. Esquece decretinho, faz uma portaria se quiser. Esquece decreto, esquece. Lê então, gente, esquece. O prefeito manda a lei para a Câmara, a prefeitura tem 9 vereadores. Na semana seguinte que aprovou, ele brigou com o vizinho dele, que é vereador, por causa de uma galinha que mudou de lado. Acabou. Ele vai querer revogar a lei, vai querer brigar com a lei, ele não faz mais nada. Esqueçam. 13465 é necessário e fundamental. Acabou. E o resto é isso aí. Outra questão que a gente tem que entender, os provimentos de tribunais. O 95,
93 de Minas Gerais, 93 de 2020, que teve uma alteração recente, inclusive, e os provimentos do CNJ. Está para sair agora um grande provimento para tentar equalizar uma série de questões. A gente tem contato com alguns servidores do CNJ, os servidores do Ministério, que estão falando que vem algo muito interessante por aí. Então, essa é o básico. O vadimeco da REURB é pequeno. Não tem que ficar criando muita celeuma. Óbvio, você tem que ter noção de direito civil, você tem que ter noção de processo civil, mas você tem, o básico é a 3465, 9310, 6015, a 6766, você tem que saber. Você pode ter, eu não concordo com ela sendo utilizada na REURB, você tem que saber. Porque a própria REURB cita quais são os artigos, eu acho que é o artigo 70 que fala quais são os artigos que podem ser utilizados, que devem ser utilizados. Tem questão de crime ali, né? A 6766 tem um artigo 50 da lei que fala em crime. Pois é. Então você tem que saber. Mas esqueçam, não vão usar ela como contexto para a REURB. Ontem eu recebi um TAC de uma grande cidade do interior de Minas, um procurador, uma proposta de TAC. O procurador propondo utilizar 6766 para regularizar. Eu tive que ligar para ele na hora. Falei, doutor, acho que nós estamos errados aqui, nós estamos no caminho esquisito. Porque não adianta, eu tenho a ferramenta na mão, gente. A 3465, eu vou falar como um dos maiores defensores da lei, sou eu. Mas a lei é uma porcaria, tá? A lei é mal feita, é mal escrita, é um arremedo. Eu falo isso com os autores da lei, eles quase brigam comigo. Mas a lei é um arremedo, e aí não é culpa deles, tá? A lei é um arremedo por questão política. Até porque quantidade de emenda. Depois você vai chamar o Silvio para falar, o Silvio Figueiredo, o arquiteto, você vai chamar ele para falar, ele vai te explicar como é que isso gerou. O contexto da lei, para poder chegar no que ela chegou, foi uma guerra política. Então, ela era essa situação mal escrita, mal feita, não é por quem fez a lei, é por quem aprovou a lei. Mas ela o que está ali acabou. Você tem que estudar porque ela é mal feita. Estou falando de novo. Tem coisa que não junta lé com cré. Mas você tem que saber que é o que tem. Enquanto não tem outra, enquanto não tem uma modificação, é o que nós vamos ter isso. Então, vamos batalhar em cima dela. Tem muito trabalho pela frente. O advogado, ele, de novo, não é obrigatório, mas ele é fundamental. E aí, Fernando, só para poder alinhar no pensamento final aqui desse assunto que você levantou, o advogado tem que saber fazer diagnóstico. Se cabe ou se não cabe REURB. Eu não sou engenheiro. Você não precisa ser engenheiro para isso, não. Vai no cartório, tem o registro aqui, já está irregular, acabou. Faz um relatório e manda para a prefeitura. Às vezes o advogado, ele mora na cidade, não tem interesse em fazer REURB, mas ele não tem contato nenhum. Faz um parecer, manda para a prefeitura. Você já vai colocar uma pulga na cabeça do prefeito, ele vai ficar louco. Então, ele tem que ter essa visão de diagnosticar a irregularidade. Eu tenho uma amiga, a doutora Rose Ramires, e ela viaja muito, ela fala, Fabrício, todo lugar que eu vou agora eu vejo uma irregularidade. Isso fica na nossa cabeça. A gente vê irregularidade em tudo agora. Eu vou em algumas cidades, prefeito, aqui não tem nada irregular, não foi prefeito, vem cá. A prefeitura tem registro? Não tem, então está irregular. Então, já começa por aí. Então, a gente tem muito o que fazer do início, inclusive. Eu já cheguei em prefeitura e falaram assim comigo, não, aqui não tem nada irregular, porque antes de eu ser advogado, eu sou vendedor, né? Então eu faço o que eu mais gosto de fazer, né? Então eu cheguei nos municípios, batia na porta lá, eu falei, com cara de bravo mesmo, eu falei, que isso, rapaz, aqui não tem nada irregular. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Eu passei aqui na hora de entrar aqui, no loteamento lá, tem quanto tempo? Foi regularizado? Não, tem loteamento mesmo. Foi mais longo quanto tempo? Não, tem 10 anos. Eu falei, mas como assim? Vai regularizar quando, né? Então, essa questão do desconhecimento é muito engraçado, porque às vezes o prefeito enche o peito para falar que está tudo regular, e na verdade não está. Outra coisa. Fernando, a importância da comissão de REURB da OAB é justamente essa. As comissões têm que se interiorizar. Quanto mais comissão de REURB tiver no interior do país, melhor vai ser. É isso aí. Lembrando também, Fabrício, tem as questões das leis, né, de meio ambiente, que a gente vai falar depois sobre ambiental, vou trazer um pessoal aqui muito bom para falar. E essa questão que você colocou, né, que eu sempre gosto de frisar aqui, que você vai concordar comigo. 6766 é terra nua. Não tem lá nada para fazer, não tem. Vamos fazer um loteamento novo. E lei 3465
é quando, né, a M está feita. Ó. A gente tem uma situação de fato que tem que resolver. Só para quem está nos assistindo aqui que não tem conhecimento, para entender melhor. 13465, nós temos uma situação posta já, uma irregularidade, um micro-urbano informal, que a lei fala do micro-urbano informal consolidado, e quando é a terra nua, parcelamento de solos, aí ele é 762. Meu amigo, eu já quero aqui partindo para o final, né? Te agradecer muito. Quero reforçar essa questão que você falou aí, esses colegas aí que você falou aí. Com certeza, vou convidá-los para estar aqui. Já fica aberto os convites. Alguns estão aqui na live também que estarão com a gente. Não vai dar para falar todo mundo, porque a gente tem muita gente boa para trazer aqui. E a minha ideia é justamente essa. Vamos partindo aí para o final, como eu disse. Tem alguma... Finaliza aí com algumas frases aí suas, para a gente levar aí, finalizar a nossa live e continuar o nosso trabalho. Porque hoje ainda vamos visitar a prefeitura, né? Daqui a pouco eu estou indo. É isso aí. Hoje eu vou para cartório e prefeitura. Eu tenho os dois hoje também. Fernando, de novo, parabenizar pela iniciativa, porque é fundamental a gente ter essa discussão. O meio da REUB é pequeno, a gente conhece quase todo mundo que faz REUB. Mas a gente precisa de ter mais interlocução. Sabe? A gente está muito preocupado com o fazer, a gente esquece do tamanho e da potência que é a REUB no país. Então, parabéns por essa iniciativa. Estou à disposição sempre que você precisar. Falar, eu acho que eu nasci para falar mesmo. REUB veio de encomenda, mas eu estou à disposição sempre que precisar para falar desse assunto. E é um assunto que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço e que me dá uma visão de país que eu não tinha antes. Vou ser bem sincero com você. Eu trabalho com o poder público há um bom tempo, mas eu não tinha essa visão do quão precário é o nosso país e quão necessário é a regularização. Oi? Eu disse, agora você está do outro lado do balcão. Fala um pouquinho aí do seu trabalho. Né? Eu já te apresentei aqui o que você fazia, qual o seu número aí de REUB, mas fala um pouco o que você faz hoje aí. Hoje eu presto serviço para 19 municípios, seja pela minha empresa, seja participando de outras empresas, seja através do próprio município. A minha função hoje nos municípios é ser um facilitador. É ter o jogo de cintura. Falar, não dá para fazer aqui, vamos fazer assado. Às vezes, sentar com o prefeito no gabinete e falar, prefeito, assina, por favor. Vamos resolver isso aqui. Falta só o senhor fazer isso. Então, eu falo que esse é meu trunfo hoje, é justamente esse. E ter esse network bem feito e ter essa função. E aí, Fernando, é engraçado que a gente participa de alguns grupos de WhatsApp, né? E tem alguns menores. Pois é. A gente participa de um grupo que só tem advogado, sem ninguém pensar que era nessa situação. Porque virou um nicho tão específico assim. O advogado reubeiro, né? É fundamental hoje. Tem que ter essa contextualização, porque é necessário. Não adianta, gente. Não tem jeito, não tem como sair disso. Mas, voltando no que eu faço, é fazer essa ligação de ideias. Eu já vi muita cidade, inclusive vou partir para uma cidade amanhã, que é esse cenário. Todo mundo quer fazer REUB. Só que não sai REUB de jeito nenhum. Falta alguém ali para juntar as pontas, puxar a ponta. Vamos fazer. Todo mundo tem que ceder. Tem uma frase do registrador Revson, da Bahia, que ele fala que REUB é ganha-ganha. E se não for ganha-ganha, não é REUB. É isso. É isso. E, para finalizar, a frase que eu mais gosto de falar, REUB não é fácil, não é rápido, mas é possível. E aí eu vou completá-la agora, ela é necessária. Necessário, é isso aí. A gente está vivendo em cima de uma irregularidade. Quem puder ler Hernando de Soto, Ministério do Capital, leia. Nós estamos sentados em mais de R$1 trilhão por irregularidade fundiária. Aí, ó. Já fica aí a dica aí do livro, né? Reforça aí. Qual que é o título? O Ministério do Capital, do economista Hernando de Soto, economista peruano, que é, na verdade, quem criou a figura da regularização fundiária na América Latina foi ele. Então, quem puder ler esse livro, é um livro esgotado, você não acha mais para comprar, mas tem, inclusive, na internet já tem em sebo, mas é fundamental. Quem puder ler, leia.
do que é fundamental. É isso aí, meu amigo. Ó, reforça aqui nos agradecimentos. O Fabrício, ele fala com uma leveza muito grande, mas porque realmente já trabalha há muito tempo. Eu acho que essa sua experiência de ter saído, né, ali de trás do balcão e agora está do lado de fora, e principalmente, como eu disse aqui desde o início, eu vou trazer pessoas aqui que realmente atuam com o REUB, que fazem a REUB acontecer. Então, a minha ideia aqui com o REUB Talks é justamente isso. Esse foi só o primeiro capítulo aí dessa série aí que nós vamos ter, que vai ser muita gente boa. Falando aqui em grupo, né, Fabrício? Nós temos o nosso grupo lá, que é do nosso lado, do Master, né, que esse aí tem que ser convidado, é um pouco mais complicado. Mas, enfim, nós temos um grupo, para quem ficou até aqui agora, eu vou falar, dar esse presente para quem ficou conosco. Nós temos um grupo aberto de WhatsApp. Quando eu digo aberto, ele é só para profissionais de REUB. Lá tem engenheiros, lá tem cartorários, lá tem advogados, topógrafos. E quando eu digo aberto, porque ele é gratuito. Então, se você tem interesse em participar desse grupo, pode mandar uma mensagem para mim aqui, ou para o Fabrício, que a gente inclui lá no grupo Conexão REUB. Temos vários colegas aqui que eu agradeço, que participou aqui da live, comentaram aí. A gente vai ter uma live um dia aí só sobre debate, e aí eu vou trazer a participação desses colegas aí. E muitos que estão aqui serão convidados também para fazer parte desse projeto do REUB Talks. Quero deixar também, né, aqui frisando essa questão da consultoria, tanto eu quanto o Fabrício, prestamos consultoria para municípios, e o que a gente tem aqui, a minha intenção, na verdade, eu tenho certeza que a do Fabrício, é ter mais pessoas nesse jogo, mais pessoas atuando com REUB, e principalmente com capacidade. Porque a gente, para falar besteira, a gente que conta história de REUB, a gente já tem muito, né, Fabrício? A gente precisa agora de um profissional, né? A gente até faz também. A gente pode contar a história também, tem problema. A gente gosta de contar a história. O Fernando, só para lembrar aqui, antes de encerrar, eu estou vendo aqui que o Aragão postou aqui, o Aragão lá do Ceará, de Sobral. A questão de networking na REUB é fundamental. Então, eu estou vendo aqui, ó, ele está falando de um evento que vai ter em abril em Fortaleza. Eu não sei se Fortaleza está resolvido se vai ser em Fortaleza ou não, mas é fundamental ter network. Tem evento agora, em março, vai ter evento em Belo Horizonte, que o Sakai, inclusive, é um dos palestrantes lá. Eu e o Sakai vamos estar em Teresina, semana que vem, falando de REUB. Tem evento, deve ter evento em São Paulo esse ano, o IBRF deve voltar a fazer evento. Então, é fundamental ter esse network. Trocar experiência, até para ouvir bobagem dos outros. Isso aqui eu não vou fazer. Mas você tem que ter esse network. Saia do incunábulo. Saia do seu mundinho. Veja o que os outros estão fazendo. Aprenda. Porque fazer com os outros é fundamental. E já deixo o convite aqui para vocês, que eu já fiz 2 eventos aqui, o Fabrício já participou, né? Eu estou aqui na Zona Norte de Minas, em Juiz de Fora, e esse ano farei um evento aqui de novo. Eu só quero ver a questão da data, mas provavelmente ali mais para o final do ano, setembro, agosto, setembro. Mas, enfim, me acompanhe aqui. E quero deixar também para você que assistiu a gente, que sabe de algum evento que vai organizar, pode me mandar aqui no meu Instagram que eu divulgo. Tá? Qualquer evento aqui no Brasil que seja sobre REUB, me manda aqui que eu vou começar a fazer as divulgações aí. Porque é isso que o Fabrício falou, né? A gente, sozinho, a gente consegue chegar, mas com outras pessoas a gente vai muito mais rápido. E essa questão de você, na REUB, ter um contato com outras pessoas que já fazem, que é o que eu falei aqui desde o início, que é a alimentação, é fundamental. Porque às vezes é um problema que você está passando, que numa frase aqui você vai ouvir e a gente vai poder te ajudar. Então, em resumo, fiquem comigo aqui. O REUB Talks veio para cumprir essa função. A gente justamente falar sobre o REUB. E eu acho que, como vocês viram aí, eu abri com chave de ouro, né? O Fabrício é um grande amigo, uma pessoa sempre muito simpática, muito solícita. Quero te agradecer mesmo de coração, meu amigo. E com certeza daqui a pouco a gente vai estar pessoalmente aí conversando e nos eventos aí ao longo da vida. Muito obrigado, então, meu amigo. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Obrigado à audiência aí, muito obrigado. Vou com Deus, um abraço, obrigado.